Shalom para todos. Ah, Domingo passado nós falamos sobre essa coisa de avivamento e não deu para ah, tocar todos os pontos e nem me lembro exatamente onde paramos. Mas realmente tinha gente que estava querendo que nós íamos continuar. E desde que foi um número suficiente para me impressionar, então nós vamos continuar com exatamente esta coisa, sobre como nós podemos ter um avivamento em nossas vidas e como Deus pode nos abençoar, como Deus quer abençoar. Né? E eu estava pensando, quando o pastor Giovanni estava lendo o trecho hoje, quantas promessas que nós temos sobre tudo e qualquer coisa. Né? Então, se nós aprendemos a aproveitar, uma coisa, como vocês ouviram hoje de manhã, nunca precisamos ficar doentes de novo. Né? Então, isso é uma boa coisa. Então, pelo menos eu acho que é. Nunca precisa ser escravo para Satanás deixar-nos ficar doentes. Então, se nós vamos ler a Bíblia nem com muito cuidado, só levemente, nós podemos ver que ele quer prosperar cada pessoa e, como foi mencionado hoje de manhã também, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Deus gostaria que realmente nós íamos ter dinheiro para fazer o que cada missionário está querendo. Né? E realmente eu acho, se o missionário está andando com Deus, isto é exatamente o que vai acontecer. Né? E nós podemos olhar para tudo e qualquer coisa, o que nós podemos imaginar. Deus quer nos abençoar, mas Ele tem algumas regras. E uma coisa é que Ele não vai abençoar o egoísta. Então, isto nós precisamos lembrar. Deus não quer abençoar o egoísta. Deus quer abençoar quem? Foi mencionado hoje também. Quem está fazendo o melhor possível para Deus e seu próximo. Se vivemos assim, tudo é nosso. Não quero repetir isso. E sabe que é qualquer pessoa que não concorda com o que eu estou falando agora, então pode falar comigo depois do culto hoje e vamos ver se a Bíblia diz isto. Então, se você não acredita na Bíblia, então é outra coisa. Mas se nós acreditamos na Bíblia, então nós não precisamos preocupar sobre nada. Eu estava vendo na televisão essa semana, o maior problema que temos no Brasil é tensão, preocupação, estresse. Por quê? Porque não o que está acontecendo, o que pode acontecer. E se nós estamos andando com Deus, nada vai acontecer ruim, né? Graças a Deus. Deus só vai fazer o que é melhor para nós. Então, nós já falamos muitos estes dias e hoje de manhã também. Então, sobre esta coisa. Aviva-nos, Senhor, no meio dos anos. Aviva-nos. Então, Deus quer nos avivar. Mas o que Deus quer é que nós vamos tratar com nossos corações. Então, isto eu vi muito, graças a Deus, cedo na minha vida cristã, que se eu ia tratar com pecado na minha vida, então imediatamente a bênção voltava. Né? Se fazer uma coisa e não trata, então vai atrapalhar a sua vida. Deus não quer abençoar o egoísta. Então, eu não me lembro exatamente onde paramos semana passada. Então, eu vou começar melhor que eu possa imaginar. Então, próxima coisa, pode falar. Qual? Misericórdia. Pensei mesmo melhor do que isso. Ou então, certamente antes do primeiro ano vai formar, eu vou terminar essa mensagem então, né? Ou então,
eu vou pular um pouco na frente aqui, eu vou mencionar as coisas que eu acho mais importante. Próxima coisa que eu quero mencionar é mentira. Né? E interessante, a mentira é o pecado, segundo as estatísticas, o pecado mais comum. Então, a pessoa mente. O que é mentir? É falar alguma coisa que nós sabemos que não é a verdade, ou pelo menos nós sabemos ou sentimos que não é verdade. Yeah? Então, nós não estamos querendo falar exatamente o que nós achamos que é verdade. Então, isto é mentira. E nós podemos, realmente tem todo tipo de mentira. De fato, nós podemos mentir sem palavras. Hein? Então, mas a coisa é que Deus está querendo que nós vamos fazer uma aliança conosco mesmo para falar exatamente como é. Quando eu vou falar mentira, geralmente é porque realmente se eu falo a verdade, vai atrapalhar a minha vida. Mas, se nós entendemos a Bíblia, nós podemos ter certeza disso. Se eu vou mentir, certamente isto vai atrapalhar a minha vida. Porque na hora que eu vou mentir, eu estou cortando a ligação que eu tenho com Deus. E realmente a bênção que Deus quer dar para mim está imediatamente cortado, cessado. Então, bom senso indica que eu sempre devo falar a verdade. Né? Então, porque é para minha vantagem. Porque seja o que está acontecendo errado, Deus sempre é maior do que o problema que eu posso ver que vai acontecer se eu vou falar a verdade. Não, realmente, muitas vezes nós vamos ficar envergonhados, muitas vezes nós talvez vamos perder dinheiro, muitas vezes eu não sei o que pode acontecer. Mas é certo que realmente com Deus nós temos grande vantagem. E Deus tem falado que vai abençoar toda a obra de nossas mãos. Então, para sacrificar isto para uma mentira, não dá bom senso. Mas tem de lembrar, mais uma vez, nenhum pecador tem bom senso. Né? E se ele tiver bom senso, ele não seria pecador. Então, ele é deficiente nessa área da sua vida. Então, nós queremos tratar com mentira. Se você está consciente de mentira, talvez tempo atrás, talvez com seus pais, talvez com outras pessoas, nem está aqui no seminário, certa coisa. Então, pode fazer ainda hoje, escreve uma carta dizendo realmente a casa foi assim, e assim, e assim, e deixe o Espírito, a luz do Espírito de Deus, iluminar seu coração, para ver como é. Porque, amados, se nós podemos estar em branco perante Deus, nós vamos receber bênção que não é brincadeira. Nós vamos ser muito mais útil para o reino de Deus. Pessoas vão converter que nem estamos pensando em evangelizar. Simplesmente por causa de nossa vida, que Deus pode operar através de nossa vida. Então, poucas palavras faladas muitas vezes, então faz impacto. Então, primeira coisa, então, nós queremos mencionar, mentira. E eu acho que para todos nós, é bom de vez em quando sentar sozinho e pensar, eu estou falando a verdade com todo mundo? Então, porque se não é, então está errado. Não, se nós falamos com alguém pensando que é verdade, mas não é, nós devemos corrigir a situação. Mas não é pecado, porque nossa intenção não foi enganar a pessoa. Hein? Mas, mesmo assim, devemos corrigir a situação. Hein? Próxima coisa que nós temos é ciúme. E eu quero falar, ciúme, nós geralmente pensamos, quando falamos sobre ciúme, nós estamos falando sobre moças que têm 16 até 20 anos de idade. Hein? Realmente onde vamos achar mais dessa coisa. Mas não é. Eu vou te dar uma ilustração. Um pastor formou do seu seminário, então, e ele começou uma igreja na sua cidade. Na sua cidade
foi uma cidade pouco maior do que Vitória. Mas você tem a mesma coisa, Vitória. Né? Tem esses prédios altos e eles falaram comigo, eu não me lembro agora, quantas pessoas tem em cada prédio, mas é absurdo. Né? Então, eu calculei que se tiver 4 prédios desse tamanho, você pode ter supermercado que vai ganhar dinheiro. Né? Então, o que aconteceu? Então, ele começou uma igreja. O que aconteceu? Ele tinha a oportunidade de comprar uma cinema, que o cinema estava quebrando, então ele quis comprar, então ele comprou termos excelentes para ele. Então ele começou a igreja. E imediatamente a igreja já foi um grande sucesso, que ele tinha 4, 5 desses prédios em redor deste lugar. Então, muita gente, e ele estava trabalhando, e gente estava chegando. Então, o que ele pensou? Que realmente ele precisava de alguém para ajudar. Então, ele voltou para o seu seminário para falar com o terceiro ano. Né? Então, o que aconteceu? Todo mundo já tinha planos. Né? Não tinha ninguém. Né? Não, obviamente, não foi nosso seminário. Né? Então, mas não tinha ninguém que realmente não tinha uma coisa planejada. Então, ele foi para outro seminário. E lá ele pegou 3 rapazes. Esses rapazes chegaram, estavam trabalhando com ele e realmente, imediatamente, eles sentiram muito a amizade deste homem, gostou demais deste homem. E todo mundo estava trabalhando e a obra estava crescendo. Mas, realmente, esta cidade, como eu falei, pouco maior do que, mais ou menos 50% maior do que Vitória. Então, tinha oportunidade de continuar abrindo mais igrejas. Então, ele voltou para este seminário onde pegou as 3 pessoas, mas não tinha ninguém lá. Então, ele voltou para o seu seminário. E tinha um rapaz. E este rapaz foi considerado realmente excelente pessoa pelos professores, mas simplesmente ele não tinha decidido o que ele ia fazer com sua vida. Então, este pastor falou com ele e ele chegou para trabalhar com o pastor. Acontece, o pastor não sabia, mas acontece que este rapaz foi realmente impressionante. Ele estava lá há pouco tempo, ele disse, realmente a igreja tal tinha um problema com a eletricidade e queimou quase tudo. Então, nós precisamos, alguém sabe um eletricista que nós podemos arranjar para tomar conta deste problema que temos. E este rapaz, este novo pastor, disse, eu posso fazer isso, eu sei fazer esta coisa. Então, ele foi fazer. Né? Então, um dia, o pastor, ele estava indo, ficando com o pastor, que o pastor estava querendo ficar conhecendo ele melhor. Então, ele disse, o pastor estava andando para um lugar e um quarteirão antes da igreja, o carro pifou, parou. E o pastor não tinha a mínima ideia. Então, este rapaz falou, você vai para frente, eu fico aqui, eu vou tentar resolver o problema. Né? Então, o pastor foi de pé, o resto da distância. Quando terminou a igreja, então, ele viu este rapaz entrando na igreja, todo cheio de graxa. Então, mas entrou, sentou lá no fundo da igreja. Então, terminou a igreja e ele foi falar. Que foi? Você achou o problema? Achei. E vai demorar muito, você acha que... Não, consertei tudo, está pronto. Então, o que é? Foi para o carro, o pastor ligou o carro, foi embora na hora. Então, o que é? O que aconteceu? Este rapaz foi uma pessoa excepcional. Ele tinha capacidade intelectual que foi tremenda. Então, e bom crente também. E o pastor descobriu que realmente foi excelente pregador. Ele tinha, o pastor achou realmente o dom de comunicar. As mensagens dele tocou todo mundo. Ele sabia falar no nível do povo. Então, o pastor naturalmente gostou. Mas o que aconteceu?
os outros 3 sentiram. Né? E, obviamente, esta rapaz é melhor do que eles. Né? Eu não sei se vocês já notaram, mas minha vida, eu já vi que realmente sempre tem várias pessoas melhor do que você. Né? Então, mas com estes 3 foi problema. E realmente foi eles 3, eles sentiram junto. Né? O que aconteceu? O ciúme começou a ficar demais. E eles começaram a fazer coisinhas para atrapalhar a vida deste rapaz. Ele nunca falou nada. Mas finalmente chegou o pastor. E o pastor falou com eles. Então, o que é? Então o pastor disse, nós não queremos isso, porque vai atrapalhar a nossa obra, vai atrapalhar as suas pregações. Sabe o que é? Quantos de nós temos problemas com ciúme? Talvez ciúme de um parente, irmão, o primo, alguma coisa assim, que realmente é mais inteligente do que nós. Não, você pode ver, mas isso não acontece. Sabe o que é? Eu já falei, eu sou o 13º filho. Então, eu já vi que meus irmãos, a maioria pelo menos, são mais inteligentes do que eu. Não, eu sei que vocês pensam que ninguém no mundo era mais inteligente que eu, mas realmente todos os meus irmãos são mais inteligentes. E quando chega a esportes, uma coisa, eu sou o raquítico da família, então todos são melhor do que ele. Basquete, são mais alto, mais habilidade. Futebol americano, muito mais capacidade. O que realmente você pode mencionar? Eles fazem melhor. Mais inteligente, mais capacidade esportiva. E sabe que a maioria tem mais dinheiro do que eu tenho também. Então, o que é? Então, o que eu vou falar? Coitado de mim. Realmente, eu não sei. Naturalmente, número 13 é mau sorte. Vocês sabem isso. Então, isto é uma coisa certamente meu problema. E eu pensei isto, 13 filhos. Então, 12 na frente de mim. Quando chega a mim, falta pouca peça. Acabou o estoque. Então, eu sou o que eu sou. Mas, vocês sabem que eu sou o que eu sou. O que eu vou fazer? Eu posso ficar com ciúme dos meus irmãos? Não, naturalmente, ninguém é mais bonito do que eu. Eu quero que vocês sabem isso. Então, mas o que acontece, então, são melhores sobre tudo. Então, eu posso sentir ciúme ou eu posso pensar que graças a Deus, porque Deus tem dado para eles, e eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho naturalmente. E sabe o que é? Então, eu não sei se eu faço melhor do que eles em alguma coisa. Eu não sei se eu tenho uma vantagem em outra coisa. Mas, isto eu sei. Deus tem me abençoado. Então, o que eu posso dizer é se nós estamos dispostos a largar ciúme, Deus pode nos abençoar. E se sabe o que acontece? Se eu estou atacando uma pessoa, não, naturalmente nós não vamos atacar diretamente, mas nós estamos ficando com aquele desejo de ouvir uma coisa negativa sobre ele. Talvez ele está na nossa aula, ou ele trabalha na mesma mesma área que nós trabalhamos. Talvez ele trabalhe na mesma firma que nós estamos no seminário. Então, mas ele é melhor do que nós, visualmente melhor. Então, o que acontece? Nós podemos lutar com isso, nós podemos tentar. Naturalmente, crente não vai falar coisas feias, mas nós podemos, vocês sabem, deixar cair aquela coisa, que ele não é assim. Eu acho que ele faz assim, o negócio é assim. Coisinhas, quietinamente, sorrindo toda hora quando estamos falando. Então, eu não quero criticar, mas, então criticamos. Então, o que é? Por quê? Porque tem ciúme.
E sabe quem é? Não, talvez não é quem ninguém no seminário. Talvez seu irmão, ou sua irmã. Né? Ou talvez outra pessoa. Ou talvez o vizinho. Mas, e sabe que é? Em toda probabilidade, alguma coisa você é melhor. Mas você não gosta que essas outras pessoas são melhor do que você. Então, o que tem de fazer? Abandonar seu ciúme. Confessa para Deus. E resolver, eu não vou fazer nada para prejudicar fulano que realmente Deus tem abençoado. Isto é importante. Né? Então, o que acontece? E acontece na igreja. Né? E acontece nas famílias de crentes. Irmão com irmão, irmão com irmã. Né? Então, o que acontece? Então, nós queremos deixar esta coisa. Né? Então, deixa Deus abençoar a pessoa. Ah, mas em comparação eu pareço mal. Então, tem de ser assim. Então, vai ser assim. Vamos viver com isso. Né? Próxima coisa que eu quero... Falta de seriedade. Então, mais uma vez, tem vezes, eu gosto de brincar, né? Mas se brincarmos toda hora, nada é sério. Então, nada é sério. E isso realmente passa para nossas vidas espirituais. Então, e sabe o que é? Está tirando nossa influência, porque nós temos a reputação de tudo é brincadeira, tudo é assim. Né? Então, não lembre-se, nós não estamos dizendo que você deve andar com sua cara fechada todo dia. E tem hora realmente quando você não é sério. Mas a coisa é, nós queremos ver que nós temos de ser sérios sobre coisas sérias. Tá? E muitas pessoas não são. Tá? Então, o que é? Nós temos de ter coisas em nossa vida. Algumas coisas são sérias demais. E essas coisas estão dominando nossas vidas. E o que nós estamos agora, queremos falar, nós já falamos. Bíblia. Estamos lendo a Bíblia. Então, estamos lendo a Bíblia, não um capítulo, alguma coisa assim. Eu sei que tem pessoas que fazem isso. E ler um capítulo não é errado. Mas é igual a pessoa que realmente está sofrendo de fome e realmente alguém dá para ele uma batata desse tamanho e ele come isso, acha que isso resolve o problema, ele não precisa comer mais. Claro que não é o caso. Então, com a Bíblia, nós queremos, se nós vamos andar com Deus, se nós vamos saber o que a Bíblia diz, para ser útil para o reino de Deus, nós temos de ler bastante. Hein? Então, como eu falei, se vai ser parte dessa DCE, nossa sugestão é 2 horas por dia. Né? Nós vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque é importantíssimo. Aliás, eu vou dizer isto, eu não acho nada mais importante e tem de ser muito sério sobre isso. Né? Então, pode ter muita coisa humorística em nossas vidas, graças a Deus, mas nós temos de ser muito sérios sobre esta coisa. Nós não podemos brincar com essa coisa. A Bíblia é importante. Uma coisa que é interessante para mim, falando com pessoas, você pode ver a pessoa tem uma opinião errada. Né? Então, por quê? Porque não está lendo a Bíblia. Então, a pessoa tem um alvo que não está exatamente como deve estar. Ou talvez é longe do que deve estar também, tem isso. Mas, porque não está lendo a Bíblia. Tem problemas que são completamente desnecessários, porque não está lendo a Bíblia. Então, se nós vamos ler a Bíblia, então, grande porcentagem de nossos problemas são resolvidos, simplesmente que nós sabemos como é. E uma coisa sempre me impressiona, né? Uma coisa que eu resolvi fazer anos atrás, é ler um capítulo de Provérbios cada dia. Né? Então, naturalmente, tem 31 capítulos, então no mês mais comprido você pode ler todo o livro. Né? Então,
Se você não é preguiçoso, então dia 30, quando só tem 30 dias, você tem de ler 2. Tá? Mas, fora disto, realmente é um capítulo por dia. Não é grande coisa, mas tem tanta sabedoria. E sabe que eu nem sei quantos anos que eu sou crente, bem mais do que 50 anos. Tá? Então, o que é? Eu vou dizer, eu sou impressionado cada vez que eu vou ler o livro de Provérbios. E realmente eu faço isso cada mês, naturalmente. Tá? Provérbios 1, primeiro dia do mês, dia 31, capítulo 31. Né? Mas nunca fica velho. Nunca fica velho, porque tem tanta coisa. Tanta coisa. Não, eu não sei quantas vezes eu tenho lido, mas é muitas vezes. Né? E naturalmente, cada mês você vai ler. Você vai ler 12 vezes por ano. Né? Então, o que é? Tanta sabedoria. E sabe que é? Todo este tempo eu estou lendo assim. E ainda eu estou aprendendo. Ainda eu estou aprendendo. Hein? Quando eu estava em Fabriciano, eu preguei sobre o livro de Provérbios. Então, mas nunca terminei, que realmente tem tanta coisa para falar. Hein? E sabe que é? Outra coisa, não precisa ser inteligente, que Provérbios é bem claro. Hein? Realmente é assim, é assim, é assim. Nós podemos pegar. E outra coisa, está falando exatamente como é. Então, quando disse, você faz assim e assim, acontece assim. Vai acontecer. Vai acontecer. Né? Nunca tem dúvida que vai acontecer. Deus não mente. Né? Então, outros livros também, Eclesiastes, muita sabedoria. Né? Livro de Provérbios, tantas promessas, tantas promessas. Tem promessas sobre tudo em nossa vida, só em um livro. Né? Então, quando nós estamos lendo e se estamos pegando essa coisa, realmente é tremendo o que tem. E naturalmente tem muito mais coisas. Nós não vamos falar sobre o valor da Bíblia, mas temos de ler a Bíblia. Temos de ler. Se você não estou criticando o cristianismo, mas se você só quer ler a Bíblia para viver bem, né, você faz uma boa coisa. E se você é descrente, se você não quer nada com Deus, então, mas você vai ler a Bíblia, então, e vai adaptar essas regras para a sua vida, você vai ver, sua vida vai transformar. Né? E nem precisa ser crente. Não, naturalmente, bom senso indica que você deve ser crente também, que tem muito mais promessas para vocês. Então, mas nós temos de ver isso. Ler a Bíblia é importantíssimo. Então, isto que temos de fazer. Então, vamos ficar sério. Sério, sério, sério. Naturalmente, falar uma piada ou alguma coisa não é errado. Mas nós queremos ter pessoas em nosso homem interior, que nós somos muito sérios, e principalmente sobre a Bíblia. Estou tentando ver o que... outra coisa. Nossa atitude para nossos irmãos. Não, nós estamos falando um pouco sobre isso alguns minutos atrás. Mas nós não devemos tentar acabar com ninguém. Né? Especialmente pessoas que são crentes. Eu estou falando isso só pequenas palavras de criticismo. Né? E sendo crentes, naturalmente, nós não vamos atacar ninguém. Né? Mas nós queremos só deixar cair uma palavra ou duas para realmente pessoas ao redor de mim pensar talvez que ele não é o crente que você acha que ele é. Ou ele não está fazendo o que realmente está certo, tal coisa. Então, eu quero fazer isso sem criticar. Então, é só algumas palavras. Isto é comum. Então, mas nós queremos destruir realmente
influência da sua vida. E sabe que é? Eu estou falando com fulano ou beltrano. Eu pensei que são crentes, e talvez são crentes. Hein? Mas, quem sabe que eles vão falar, você sabe que fulano faz assim. Então, e a influência dele vai diminuir, e pessoas que iam ser influenciadas por sua vida não vão ser influenciadas por sua vida, e talvez pessoas que não vão converter por causa da influência da sua vida, porque você destruiu a influência da vida dele. Então, o que essa pessoa não vai converter. Então, a pessoa talvez está sendo impressionada, mas agora perdeu a influência, então pensou que realmente crente não é tão importante, então a coisa vai para baixo. Amados, nós temos de pensar sobre essas coisas, pensar sobre nossa boca, como estamos usando nossa boca, por hora. Então, um versículo que realmente tem sido falado comigo, pastor Giovanni fala muito sobre isso também. Na multidão de palavras não falta pecado. Na multidão de palavras não falta pecado. E uma coisa assim, nós podemos falar sobre isso também. Nós estamos falando, talvez é o churrasco, talvez é jogo de futebol, talvez só paramos falar com amigos, qualquer coisa assim. Então, ele fala uma coisa. Então, o que acontece, a próxima pessoa tem uma história quase igual, mas mais impacto. Então, esta pessoa fala. Então o que é? Então, o valor dessa coisa está aumentando. A terceira pessoa fala, melhor ainda. Então, eu me lembro anos atrás, nos Estados Unidos, quando eu era, antes da hora de televisão, antes que existia televisão, pode ver, eu sou velho para chuchu. Então, o que aconteceu, tinha programa no rádio. Você pode melhorar isso. Então, o que as pessoas iam chegar e contar histórias. E realmente, segundo a audiência, a história que realmente foi mais impressionante, aquela pessoa ganhou. Naquela época, foi antes que nós chegamos agora, talvez foi $100, alguma coisa assim. Então, mas nós temos isso muitas vezes quando nós estamos falando com pessoas. Ele fala uma coisa, eu preciso melhorar a história, então eu tenho uma história que realmente é quase igual dele. Então, mas se eu fazer uma adaptação aqui e uma adaptação lá, então mais impressionante, porque na multidão de palavras não falta pecado. Na multidão de palavras não falta pecado. Então, temos de tomar cuidado. Por quê? Porque todas estas coisas, não sabe o que acontece? Nós terminamos com esta conversa. Nós vamos sair. Nós somos pessoas bem intencionadas. Simplesmente estamos querendo falar. E realmente nós gostamos que pessoas vão gostar da minha história. E eu tenho imaginação também. Então, mas não foi a verdade que eu falei. Eu dei a opinião errada. Então, o que acontece? Minha vida sai enfraquecida espiritualmente. Até que eu vou corrigir aquela coisa. Então, Deus não pode me abençoar. Então, nós temos de tomar muito cuidado. Então, para não tentar impressionar pessoas. E, especialmente, quando nós estamos em festas, e tem muitas pessoas falando. Então, na multidão de palavras, não falta pecado. Eu posso dizer, é quase certo, quando tem algumas pessoas assim, no meio de toda a conversa, tem pecado. Infelizmente, tem pecado. Na multidão de palavras, não falta pecado. Ok, vamos olhar para mais uma coisa aqui. Se eu posso achar uma coisa. Disciplina de nossa vida. Não, por que estamos falando isso? Porque nós queremos colocar nossa vida em dia com Deus. E sabe o que nós devemos fazer para aqueles que estão fazendo esta lista?
nós, na próxima hora devocional, nós devemos sentar e falar com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor vai me falar. Então, eu vou ler essa lista, item por item, e se eu tiver uma coisa errada, eu quero que o Espírito de Deus vai falar comigo. Que eu quero sair com certeza que realmente minha vida está onde Deus está querendo. Né? Então, vou falar, menciona cada coisa. E talvez chegue para você coisas que eu nem pensei. Você pode colocar na lista. Então, faz duas coisas. É bom para o seu coração. E quando vocês vão pregar, você tem uma lista melhor do que a minha. Hein? Então, o que acontece então? Olha para cada coisa. Deus, eu tenho isso na minha vida. Deus, eu tenho isso na minha vida. Deus, eu tenho essa coisa na minha vida. Eu acho que esta coisa de ciúme, que realmente chega a esta pessoa que realmente é inteligente, fala bem, tem muito mais talento que nós. Então, ele realmente, de repente, ele é alvo de muito criticismo. E nós não gostamos disso. Hein? Nós não gostamos. Então, ele é melhor do que eu. Hein? Então, eu quero achar uma coisa errada com ele. Eu quero que os outros ao redor de mim vão saber. E, naturalmente, nós falamos, e até falamos como fosse brincadeira, usamos tudo porque somos crentes, hein? Mas nós queremos que os outros vão saber que ele não é tão bom. Hein? Apesar que nós sabemos que ele é melhor do que nós. Hein? Então, e essa coisa também, essa coisa, quando chegamos a essa coisa, então, nós estamos falando demais sobre coisas que não é exatamente a verdade. Na multidão de palavras não falta pecado. Outra coisa, então, nós temos de lembrar que nós somos crentes. Eu estou falando isto, que 2 ou 3 pessoas falaram comigo essa semana sobre isso. Hein? Então, nós sabemos que realmente na igrejas como Assembleia de Deus, eles e talvez exatamente por este motivo, eu não tenho dúvida sobre isso, eles têm regras sobre como deve vestir. Hein? Homem tem de vestir assim e assim, mulher tem de vestir assim e assim. E interessante, tem mais regras para as mulheres do que tem para os homens. Tá? E geralmente que o pastor é homem e não mulher. Tá? Então é mais fácil atacar os outros. Mas nós devemos ficar conscientes que certamente isto começou por um motivo. Tá? Não, que realmente pessoas levaram para o extremo, exageraram. E eu não estou duvidando isto, mas começou porque tinha uma coisa. E Paulo fala sobre como mulher deve vestir. Então, nós falamos, estas são regras. Eu acho que, pelo menos, é bom senso. Né? Então, se você nunca leu esta na Bíblia, então talvez você deve ler. Se realmente tem lido, por que não obedecer? Como nós devemos vestir. Hein? Por quê? Porque, e sabe que eu já vi descrentes nesta igreja, falando comigo depois do culto, tal pessoa que estava sentada aqui é crente, mas sabe que, para falar a verdade, eu nem sabia quem foi. Mas eles continuam falando que realmente vestir assim para a igreja não é certo. Então, isso é descrente falando. Hein? E sabe que mesma coisa com os rapazes. Hein? Então, e uma coisa que eu notei, que depende muito como nós devemos vestir. Não estou dizendo que nós vamos vestir exagerado, que isso é errado também. Hein? Mas devemos vestir. Nós estamos chegando na igreja, nós devemos pensar, eu estou chegando na igreja. Então, eu devo parecer realmente que eu acho que crente deve parecer. Então, se você está fazendo exatamente como você acha que o crente deve vestir, então não tem problema. Mas,
Se nós não estamos vestidos assim, então está errado. Não, se eu estou andando na rua e eu estou vendo uma pessoa fumar, vamos supor, o irmão aqui está fumando, então eu não disse, cigarro, paga cigarro. Por quê? Porque eu não sou dono da sua vida. Mas, se ele está aqui na igreja e ele vai ligar cigarro, eu vou falar. Então, mesma coisa com roupa. Então, isto eu acho a mesma coisa. Nós devemos usar bom senso. Fazer regras, naturalmente, as regras sempre têm um jeito de dobrar um pouquinho. Então, e nós não queremos regras sobre coisas assim. Pelo menos eu não quero. Então, mas nós devemos usar bom senso. Não, isso é exagerado. Mas vamos supor que meu serviço é tomar conta de vacas. Então, uma coisa que eu tenho de fazer, então, na parte da manhã, é tirar leite dessas vacas, eu não sei quantas vacas, vamos dizer 10 vacas, e limpar onde eles passaram a noite. Então, fazendo isso, então não vamos supor que realmente, eu vou dizer isso, se alguém falou comigo, eu sou um homem honesto, eu trabalho duro para receber meu dinheiro, eu faço certo, então eu sou homem certo. Então eu chego na igreja com esta roupa. Então eu chego e disse, eu posso sentar aqui? E eu sento aqui e logo você está dobrado para lá, ela está dobrada para cá, porque eu estou cheirando ainda de vaca. E realmente, eu não sei, talvez vocês gostem, mas eu não gosto de cheiro de vaca. Então, qualquer jeito, eu não devo chegar na igreja assim. Então, se eu posso dizer que nós temos regras, em regra, o homem deve ter camisa, vamos supor, camisa com manga comprida, então tem de ter calça assim, cinto, eu estou vestido assim. Mas também eu trouxe este perfume comigo. Então, o que acontece, se temos regra, a pessoa diz, estou certo. Mas, regra não é bom por isso. Mas, bom senso indica que a pessoa não deve chegar na igreja assim. Então, exatamente isso, porque as pessoas ao redor estão ofendidas com o cheiro. Ok? Então, nós devemos pensar sobre isso. Nós temos de olhar para todo mundo e pensar que as pessoas ao redor, nós não queremos fazer uma coisa que está errado. Então, não, mais uma vez, não estou atacando a Assembleia de Deus também, porque eu acho que eles tinham razão para o que fizeram. Mas eu acho que a regra não é a resposta. Mas, na mesma hora, eu acho que temos de usar bom senso. E, realmente, muitas vezes, pelo menos eu senti puxado para o limite. Então, quase uma noite aqui, eu pensei, isto é demais. Uma moça entrou mal vestida demais. Então, eu senti realmente mal para ser obrigado a falar com ela. Então, enquanto eu estava pensando como eu vou fazer isto, uma outra senhora que não foi da igreja, então, mas morava vizinho nosso, levantou e falou com ela e mandou ela sair. E a moça saiu. Mas eu senti, puxa vida, vergonha demais. A moça foi aluna. Então, eu achou vergonha que isso acontece. Porque esta pessoa nem é crente, mas achou que realmente passou limites. E também, esta pessoa não foi vestido feio. Então, não é aquela pessoa que não tinha dinheiro ou alguma coisa assim. Mas nós devemos usar a nossa cabeça. Ok, mais uma vez. Ok, seu dinheiro. Como você está usando o seu dinheiro? Está usando
Porque todo o nosso dinheiro deve ser usado para Deus. Então, depende como nós vamos usar nosso dinheiro. Não, todo domingo, ou quase todo domingo, não todo domingo, mas quase tal, Paião fala algumas coisas aqui sobre dinheiro. A maioria dessas coisas que eu tenho ouvido é excelente se nós irmos fazer. Mas o que nós queremos dizer é que se eu vou andar com Deus e se eu vou viver uma vida avivada, meu dinheiro não é meu dinheiro. Então nós podemos pensar isso. Deus está dizendo, aqui é uma quantidade de dinheiro, então você toma conta desse dinheiro. E nós podemos usar como nós achamos é bom senso. E sabe que é? Isto não é para elogiar Baião ou mais ninguém. Mas, quem faz bem, Deus dá mais. Quem faz mal, Deus dá menos. Porque Ele não sabe fazer. Então, se nós queremos ser pessoas que estão prosperando, então nós queremos fazer bem. Se fazemos bem, nós recebemos mais. Se recebemos pouco, então que nós estamos fazendo errado. Que Deus quer fazer para nós. Não sabe o que é? Muitas vezes Deus não está nos abençoando com dinheiro, mas realmente é com alguma coisa. No lugar de realmente me dar dinheiro para comprar, vamos supor, isso é ilustração, um carro. Então, Deus me dá o carro. Então, nem recebo dinheiro. Então, eu estou precisando de sapato. Então, no lugar de dar dinheiro, Deus dá sapato. É a mesma coisa. Mas, nós temos de lembrar, o dinheiro que Deus coloca em nossa mão é para nós usar com a maior sabedoria possível. Então, e sabe que é? Isto é verdade. A maior problema de coisa grande, então, o que nós temos é pessoas não sabem usar seu dinheiro. E sabe que eu tenho certeza que Deus gostaria que cada pessoa aqui ia receber muito dinheiro. Certamente muito mais dinheiro do que você precisa. Deus está controlando a coisa. Então, mas quando Ele coloca na sua mão, Ele quer ver o que você vai fazer. Então, naturalmente, se fosse só eu ou qualquer outra pessoa aqui na igreja e você tem muito dinheiro, então eu estou chegando, eu dou dinheiro. Aqui, eu vou te dar R$500. Então, próxima vez que eu encontro com ela, ela mudou a vida completamente. Então, e realmente eu dou mais 500, daqui um pouquinho ela comprou carro. Então, carro cresceu, cada vez mais. Então, e eu posso perguntar, quanto desse dinheiro você deu para Deus? Eu dei o dízimo, claro. Mas o dízimo, primeiramente, todo respeito para todo mundo que realmente está falando sobre isso. A Bíblia não fala que nós devemos dar dízimo no Novo Testamento. A Bíblia não fala sobre isso. Não porque nós não devemos dar, mas nós devemos dar muito mais do que o dízimo. Se você é crente, o dízimo é para descrente, eu acho. Então, eu comecei a dar dízimo 10 anos antes que eu fui crente. Sempre dei dízimo, sempre tinha dinheiro também. Mas, quando eu tornei-se crente, eu vi que realmente tem alguma coisa além do dízimo. Isto é o reino de Deus. Então, eu resolvi dar mais. Então, comecei a dar mais. Então, tinha meses que Deus abençoou muito, eu podia dar 90%. Eu fiquei com o dízimo. Tem meses que não foi tanto, então eu dei menos. Mas sempre dei mais do que dízimo. Depois que eu converti, antes que eu fui crente, dei o dízimo. Mas depois que eu converti, então, realmente sempre dei mais do que o dízimo. Então, o que nós temos? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Para honrar Deus. Não para impressionar pessoas, mas para honrar Deus. Para dizer, Senhor, eu quero fazer o melhor possível para Ti.
Então, eu vou usar esse dinheiro ou eu vou dar esse dinheiro para a igreja. Mas eu quero que vai ser usado para a expansão do reino de Deus. Eu acho que é isto exatamente que nós queremos fazer. Não lembre-se, dízimo para mim, dízimo é para o descrente. Se o descrente faz, isto aconteceu na minha vida, ele vai ser abençoado. Não tem dúvida. Então, realmente, graças a Deus, depois que eu comecei a dar dízimo, depois que eu fiz a decisão, aquele mesmo dia, Deus começou a me abençoar. Então, abençoou minha vida toda. Eu tinha 8 anos de idade quando eu fiz isso. Então, Deus ficou abençoando. Sempre eu tinha dinheiro, sempre eu tinha dinheiro. E minha família foi pobre, mas sempre eu tinha dinheiro. Então, graças a Deus, eu ajudei meu pai, eu realmente dei o meu dízimo e tinha dinheiro para sobrar. Deus é sincero. Mas depende de nosso coração. Então, quando eu tornei-se crente, eu vi que essa coisa de dízimo é legalismo, é o Velho Testamento. Então, o que eu devo fazer? O que Deus diz. Tudo que temos, tudo que podemos dar. Então, e sabe, logo, quando nós entramos num regime assim, nós podemos ver nosso coração. Então, negócio eu tenho 2 tabletes de chocolate aqui. Eu gosto, ele gosta. Eu olho, comparo um com o outro. Esta aqui na mão esquerda é pouco menor do que a direita. Então, imagine que você vai receber o esquerdo. Fica com a maioria para mim. Então, mas quando nós somos crentes, nós vamos mudar. E nós estamos dando agora para Deus. Isto que Deus quer. Não, todas estas coisas, amados, está formando nossa vida espiritual. Não é só coisas desassociadas, esta coisa de ciúme é desassociado disso. Não, tudo é uma coisa que está revelando o nosso coração, onde nós estamos espiritualmente. Porque se eu tenho ciúme, naturalmente eu não sou bom crente. Então, se eu realmente avarento, eu não sou bom crente. Não, eu quero dizer alguma coisa. Vamos supor que ele é aquele rapaz que podia fazer tudo. Ele fala melhor do que eu, ele tem mais dinheiro do que eu, ele é mais inteligente do que eu, ele tem mais talento do que eu. Então, isto é. Então, é como é. Então, infelizmente para mim, é. Então, eu tenho 2 tabletes de chocolate. Esta é maior, esta é menor. O que ele vai receber? Eu vou fazer decisão. Ele vai receber o maior. Simplesmente que eu não quero deixar egoísmo entrar na minha vida. Então, ele recebe o maior. E sabe o que é? Deus vai me abençoar. E Deus está olhando para essas coisas. Você disse, espírito legalista. Então, mas fazemos o que está certo. E tudo que nós fazemos, faz o melhor para o seu próximo. Faz o melhor possível para o seu próximo. Nós devemos amar Deus com todo o nosso coração e nosso próximo como nós mesmos. Então, o que acontece? Então, se fazemos isto, se estamos sérios sobre essas coisas, nós sentamos perante de Deus. Não, realmente, nós fizemos quase metade da lista agora. Eu acho que aqui 2, 3 domingos nós terminamos tudo. Então, o que é, seriamente, se nós sentamos e olhamos para esta lista, e olhamos para a nossa vida, e falamos perante de Deus, Senhor, eu quero fazer exatamente tua perfeita vontade na minha vida. Eu quero fazer exatamente o que o Senhor quer. Então, nós vamos descobrir que de repente nossa vida vai crescer. Realmente Deus começa a nos abençoar. Nem estou falando financeiramente, nada assim. Deus vai começar a nos abençoar. Nosso relacionamento com Deus é real. Nós estamos falando com Deus. Quando nós oramos, nós estamos conscientes que Deus está lá ouvindo. E realmente
o que nós estamos pedindo, Deus vai fazer. E toda a nossa vida começa a mudar. Então, só gostaria de dizer isto, antes de terminarmos. Sabe? Muitas vezes, quando estamos fazendo isto, parece que a casa cai. Então, a primeira coisa que chega na mente de muitas pessoas, por que isso acontece quando eu estou fazendo tudo que eu posso fazer para Deus? Tem de lembrar, em tudo dai graças. Né? Primeira coisa, em tudo dai graças. Por quê? Porque Deus faz todas as coisas, 100%. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daquele que ama Deus, que está chamado segundo o seu propósito. Você está fazendo o que Deus quer, você ama Deus, então tudo vai dar certo. Então, não, eu não estou dizendo imediato também, mas que Deus quer ver nossos corações. Tudo vai dar certo, graças a Deus. Tudo vai dar certo. Então, nós podemos confiar em Deus, mas temos de ter um coração 100% dedicado para Deus. Vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos que Teu Espírito vai influenciar nossos corações. Senhor, que vamos ter pessoas que estão endireitando as suas vidas, colocando as suas vidas em dia contigo. Senhor, nós pedimos que nós vamos ter pessoas que realmente estão vendo que pode ser feito para o reino de Deus. Está falando com Deus. Senhor, eu quero que essas verdades vão funcionar na minha vida para eu fazer o máximo possível para Deus. Que realmente o reino de Deus vai ser abençoado por causa da minha vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom para todos.